Olá, turminha do nono ano. Hoje vamos ter mais uma aula de história e vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas para falarmos de Primeira Guerra Mundial, nós primeiro temos que entender as rivalidades imperialistas. A partir do século XIX, a corrida imperialista por territórios e também mercados gerou violentas disputas entre as potências europeias, principalmente entre a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, que buscavam conservar ou ampliar seu império colonial. Uma das principais razões que levaram à Primeira Guerra, que aconteceu aí de 1914 a 1918, foram as rivalidades entre os países imperialistas. Essa guerra violenta foi um conflito mundial e total que incluiu alvos tanto civis quanto militares. A Alemanha progrediu muito após a sua unificação em 1871. Otto von Bismarck ele buscou aliados fortes e acabou adotando o sistema de alianças defensivas na política externa a fim de evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Assim, a Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem aí à Tríplice Aliança em 1882. O Kaiser Guilherme II, ou segundo, ele demitiu Bismarck e em 1890 ele adotou uma nova política externa, que foi a política de expansão à força, que tinha aí o objetivo de vencer a Grã-Bretanha na disputa pela liderança marítimo-comercial e pressioná-la a lhe ceder territórios na África e Ásia. Nessa época, a Grã-Bretanha ela possuía o maior império colonial nesses territórios e não estava disposta a dividi-lo. A França queria uma revanche contra a Alemanha para recuperar a região do Alsácia-Lorena, que foi perdida na Guerra Franco-Prussiana, e nesse contexto a Grã-Bretanha, a França e depois a Rússia formaram a Tríplice Entente. Essas alianças tinham como objetivo unir forças e isolar rivais. Assim, em 1907, a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos. Mas a Sérvia, que era uma nação eslava independente, ela lutava para libertar os seus territórios na região dos Balcãs e formar a Grande Sérvia. Mas uma parte dos eslavos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e a outra sob o controle do Império Turco. A Sérvia pediu ajuda à Rússia para enfrentar os austríacos e turcos, e na época a Rússia defendia o pan-eslavismo e queria ampliar suas fronteiras. As rivalidades imperialistas e a política de alianças somou-se aí a ascensão do Japão e dos Estados Unidos como potências regionais com pretensões expansionistas e a corrida armamentista conhecida como Paz Armada, E todos esses fatores contribuíram para o início da guerra. Então, a Paz Armada era uma grande mobilização militar que foi anterior à Primeira Guerra, onde os países europeus se organizavam militarmente sem supostamente ter a intenção de dar início aí a um conflito. Só que um fato ocorrido no dia 28 de junho de 1914 foi o estopim, ou seja, foi a gota d'água e precipitou os acontecimentos. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, ele foi assassinado a tiros pelo estudante Gavílio Príncipe, que foi preso logo após o crime. O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e um mês depois declarou guerra à Sérvia. Isso gerou uma reação em cadeia e em apenas 7 dias as principais potências tinham se engajado na guerra. Tinha início aí a Grande Guerra, chamada depois de Primeira Guerra Mundial. As fases da guerra, nós vamos ter aí 3 fases, A primeira fase foi a Guerra de Movimento, que durou de agosto a novembro de 1914 e foi marcada por um intenso movimento de tropas, Os alemães marcharam contra a Bélgica e, apesar da resistência belga, chegaram às vizinhas, Paris, na França, e os franceses, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha de Marne. Nenhum dos lados conseguiu vitórias decisivas nessa batalha e a guerra na frente ocidental estacionou. A segunda fase foi marcada com a Guerra de Trincheiras. Iniciou-se com a estabilização das forças em luta. Os exércitos da Inglaterra e da França de um lado e da Alemanha de outro lado cavaram aí 640 quilômetros de trincheiras, que se estendiam desde o Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça. Com o corpo enfiado na terra, os soldados eles lutavam dia e noite. Já a terceira fase foi a Segunda Guerra de Movimento, que foi ocorrida na fase final da guerra, contou com o uso de aviões, tanques e também artilharia pesada.
a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e alia-se à Tríplice Entente, né? Milhares de jovens morreram nas trincheiras. Outros países entraram na guerra, como Itália, Romênia e Grécia, que ficaram aí ao lado da Grã-Bretanha, ou seja, Tríplice Entente. Bulgária e Império Turco-Otomano ficaram do lado da Alemanha, Tríplice Aliança. E em 1917, a Alemanha adota a guerra submarina e passa a bombardear qualquer navio encontrado em águas inimigas. O navio estadunidense Lusitânia é afundado pelos alemães, o que motiva a entrada dos Estados Unidos na guerra naquele mesmo ano. Outros países americanos, inclusive o Brasil, que teve também aí o navio Paraná afundado pelos alemães, eles seguem o exemplo dos Estados Unidos e entram no conflito ao lado da Tríplice Entente. A Revolução Socialista triunfa na Rússia, que era liderada por Vladimir Lenin, que assina um tratado de paz com a Alemanha separado e retira o país da guerra. Lenin argumentou que a Primeira Guerra era um conflito imperialista e que a Rússia encontrava-se esgotada economicamente. Então, após selar a paz com os russos no início de 1918, os alemães se deslocaram para a frente ocidental, lançando uma forte ofensiva apoiada pela aviação e artilharia pesada, recomeçando assim a guerra de movimento. Os países da Entente reagiram e, usando aviões e tanques mais suficientes, venceram os alemães na Segunda Batalha do Marne. O próximo passo seria invadir o território alemão, mas uma rebelião popular sacudiu a Alemanha e forçou o imperador Guilherme II a renunciar e o novo governo alemão proclamou a República. No dia 11 de novembro de 1918, os aliados assinam aí o Armistício de Copenhague, né, representando a rendição alemã, e com isso a Primeira Guerra Mundial chega ao fim, deixando como saldo um enorme número de mortos. E durante a Primeira Guerra Mundial, tanto os interesses da Grã-Bretanha como da França aumentaram a tensão no Oriente Médio. De início, a Grã-Bretanha, ela ora apoiava os árabes, ora apoiava os judeus. Tempos depois, com o objetivo de atrair a poderosa comunidade judaica, a Grã-Bretanha assinou em 1917 a Declaração de Balfour, que prometia apoiar a formação de um Estado judaico na Palestina. Vitoriosas na Primeira Guerra, a Grã-Bretanha e a França dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio. Nos anos de 1930 e 40, dezenas de milhares de judeus foram para a Palestina fugindo da perseguição nazista na Europa. O aumento da população judaica na Palestina causou sérios atritos entre os judeus e os árabes ali residentes. Nesse período, as companhias inglesas e estadunidenses também passaram a disputar entre si a exploração, o refino e a comercialização do petróleo do Oriente Médio. O plano de partilha da ONU e o Estado de Israel, então após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu aí em 1939 a 1945, veio à tona aí o Holocausto, isto é, o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou a retirada de suas tropas da Palestina e, em 1947, a ONU, em assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Jerusalém foi considerada cidade internacional, então não pertencia aí a nenhum dos 2 estados, né? Por ser um importante centro religioso tanto para os judeus quanto para os árabes. E em 14 de maio de 1948, os judeus liderados por David Ben-Gurion, eles fundam aí o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Então, os países árabes, eles não aceitaram a criação do Estado de Israel e reagiram, atacando aí militarmente. Israel recebeu ajuda externa e revidou, vencendo a guerra e ocupando cerca de 25% do território reservado aos palestinos no plano de partilha da ONU. Após a derrota na guerra, em 1948, cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e nos países árabes vizinhos. Assim se iniciou a chamada Questão Palestina. O Oriente Médio passou a ser o palco de consecutivas guerras entre judeus e árabes, ocorridas no contexto da Guerra Fria. Israel era ajudado pelos Estados Unidos e os árabes pela União Soviética.
Os principais motivos do conflito são a disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos em uma região onde a posse de água é fundamental, o controle das áreas petrolíferas e os interesses das indústrias do Ocidente que lucram com a guerra, e as divergências entre islâmicos e judeus aguçadas por seguidores radicais das duas religiões. Então, as guerras árabes e israelenses, a gente teve aí as guerras de Suez, a guerra de 6 dias, a guerra de Yom Kippur, que é o dia do perdão, e a guerra do Líbano. Os países envolvidos foram Israel, França e Inglaterra, Israel, Egito, Jordânia e Síria, Egito e Síria, Israel, Israel versus Palestino. Então, aqui nós vamos ver que eles defendiam todos ali os seus interesses, né? Então, a gente vai ver que foram conflitos aí que levaram muitas mortes, né? Trouxeram aí várias mortes. Como efeito dessas guerras, aumentou o número de pessoas, né, que deixaram ou perderam suas casas em busca de refúgio, que passaram a viver nos campos de refugiados em condições precárias. Os palestinos, eles organizaram vários grupos de resistência armada, e o principal das quais é Al-Fatah, que era liderado por Yasser Arafat, que até 2004, quando faleceu. Em 1964, esses grupos se juntaram à OLP, ou seja, a Organização para a Libertação da Palestina, e tinham o objetivo de combater Israel e reconquistar as terras perdidas. Após a Guerra dos 6 Dias, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né, principais áreas palestinas ocupadas por Israel estavam em uma constante tensão. Em 1987, os civis palestinos que viviam nessas áreas atacaram soldados israelenses, né, com paus e pedras, e revidaram com tiros, e muitos acabaram mortos. Esse tipo de revolta popular palestina é chamada de intifada. Paz para quando, em setembro de 1993, Yasser Arafat, da OLP, e o primeiro-ministro israelense, né, eles assinaram o Acordo de Oslo, que foi mediado aí pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Então, a partir daí, eles consideravam aí os palestinos com direito a um Estado próprio, né? Mas o acordo ele foi desrespeitado e os conflitos se agravaram, e no ano 2000 explodiu aí a segunda intifada. Israel reagiu, reocupando as áreas sob controle da autoridade palestina e atacando a cidade de Ramallah, que é a sede da ANP na Cisjordânia. Outros acordos de paz foram celebrados, mas também fracassaram. Aqui nós vamos ver os obstáculos à paz no Oriente Médio. A gente vai ter aí o fundamentalismo dos grupos islâmicos, né, que promovem atentados terroristas contra civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. O radicalismo de lideranças judias, que não admite a existência de um Estado palestino. A construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, reivindicada pelos palestinos como sua capital. E também a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Então, tudo isso tem dificultado o caminho para a paz. É isso aí, pessoal. Em caso de dúvida, é só falar.